Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Mas tem muito país que é ateu, né? Tem uma sociedade ateia e tal, não acredita em Deus. Por que esses países não chegam e falam, quer saber, foda-se vocês, tá aqui o alien? Porque dizem que existe uma política global sobre o acobertamento do assunto. Às vezes, nem o nosso presidente, nem as autoridades máximas sabem realmente a verdade sobre o fenômeno UFO. Né? São inteligências ali de países que procuram manter esse assunto bem sigiloso. Mas a gente tem que ver também olhar, porque esses últimos anos há uma liberação um pouco mais... parece que um pouco mais facilitada do fenômeno. Por exemplo, o ano passado foram confirmados pelo Pentágono, né, pela Marinha norte-americana, onde foram divulgados 3 vídeos também que foram filmados por infravermelhos daqueles Super Hornets, que foram filmados ali na costa na Califórnia. Né? Então esse foram um outro caso que ocorreu em que a gente pode se dizer que foi um avanço, de certa forma, para a ufologia, por eles estarem agora publicamente, né, falando sobre isso, que realmente existem essas questões. Mas aí existem também os ateus, que dizem que, por exemplo, esses fenômenos que ocorreram são manobras militares secretas e o fenômeno OVNI serviria como uma cortina de fumaça para encobrir certos projetos militares avançados de nações, né, de superpotências. Faz sentido. O cara chega e fala, olha, é um OVNI. Na verdade era um míssil que o cara tá testando. Ou um drone. E põe na conta do alienígena, coitado. Tá lá comendo o café da manhãzinha dele, sendo acusado de uma guerra que nem tá tendo. Olha que interessante, eu não sabia disso. E aí você tava falando um negócio dos países terem acesso. Todo presidente da república, ele tem acesso a esses documentos, porque o Bolsonaro daqui a pouco, ok, eu vou falar, põe na piroca. Então, eu acho que eles não sabem completamente, eles devem ter algum tipo de informação. O Trump mesmo, né, ele deu algumas entrevistas o ano passado, né, o ano retrasado, falando que ele gostaria de tornar público certas coisas que ele sabia de lá de dentro, mas que... enfim, não pode, né? Eu acho que tem uma porrada de ufólogo querendo se candidatar à presidência só para soltar o documento. E tem muitos utilizando a Hillary Clinton, uma eu lembro dos objetivos da campanha dela na época era a liberação desse documento. Ela conseguiu muitos... Maluco. Vou votar nela. Isso eu vou votar nela que eu quero saber se Varginha foi de verdade. Cara, mas teve algum presidente assim que quase soltou, ou os ufólogos ficam com medo, tipo, sei lá, tem um cara que é louco. Por que, por exemplo, tem o Ahmadinejad lá no Irã, né, tem o outro não sei o quê, por que esses caras chegam e tá aqui, ó, tá aqui o documento, pode me dar a sanção possível, que foda-se, tá aqui. Sim. Dizem que o Kennedy, na verdade o presidente Kennedy, há uma conspiração sobre a morte dele. Diz que ele teria ficado mais a par sobre, né, os projetos secretos ali de investigação de OVNIs, ele iria divulgar isso publicamente. Aí diz que por isso que talvez ele teria sido morto, na verdade, né? E por que você tá vivo? Eu não sou presidente ainda. Daqui a pouco, mas esse canal bomba mais do que o do Kennedy, velho. É verdade. Esse canal, aí, tem uma luz vermelha na cabeça dele aqui, ó. Mas você teme? Você já recebeu ameaça de alguém? Não recebemos ameaça. O que aconteceu, assim, no máximo, foi talvez desinformações. Militares, por exemplo, do Serviço de Inteligência do Exército, de entrar em contato com a gente, dizendo que tem um depoimento sigiloso sobre Varginha, por exemplo, a gente ir lá conversar, ele contar um monte de coisa que procede, ele prova para nós, mostra a funcional dele, que ele realmente servia onde ele servia, só que as informações correspondentes ao que ele disse, se a gente quisesse ser sensacionalista, a gente até poderia publicar isso no anonimato, mas ainda a gente prefere não fazer isso, porque a gente ainda acha que pode ser que, nesse caso, foi uma tentativa de por exemplo, como que eu vou dizer para você, para atrapalhar nas investigações, com as informações que eles postam, informações falsas.